quer nos falar a respeito dessa cura. O que seria essa cura? Por que ela é tão importante para a nossa vida? Por que precisamos ser curadas para curar? De um modo simples e resumido, nós podemos dizer que é a cura dos males do coração. E esses males, eles podem assumir várias formas. Por exemplo, ele pode assumir a forma de solidão, de ira, de culpa, de depressão, de mágoa, de angústia, de decepção, de ansiedade, de inferioridade, de amargura e de rejeição. Está dando para entender? Vamos acompanhar direitinho para a gente poder entender, passar por uma cura com bastante entendimento. Então, o coração, amados, é aquilo que nós temos de mais íntimo e importante. E é por isso que lá no livro de Provérbios diz assim: guarda o teu coração, guarda diligentemente o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, dele procede as fontes da vida. Então, quando a Bíblia fala para a gente guardar o nosso coração, porque é algo muito importante, né? O coração é muito importante. E acontece também que o coração também é muito frágil, né? Ele é muito importante, mas é muito... Do coração procede a saída da vida, mas esse coração pode ser ferido, pode ser machucado e pode sofrer de várias formas. E quando o nosso coração é atingido, isso reflete em toda a nossa vida. Estão acompanhando direitinho? E quando é que o nosso coração é ferido? Em sua fragilidade e vulnerabilidade, o coração ele pode ser ferido pela vida, pelos outros, por nós mesmos. Que nós mesmos podemos ferir o nosso coração. O que acontece? Acontece que toda vez que o nosso interior é ferido, surge, presta atenção agora, um sentimento e um pensamento. Acompanha. Toda vez que o nosso coração é ferido, surge um sentimento e um pensamento. Vou dar alguns exemplos para você começar a entender como é que funciona isso. Muitas das vezes, esse sentimento e esse pensamento não é perceptível, não é consciente, mas ele está ali. Vocês vão ver agora. Por exemplo, quando nós somos constrangidas, muito constrangida. Qual que é o sentimento que aparece? O sentimento que aparece é vergonha, impotência, frustração. Qual que é o pensamento que vem em decorrência desse sentimento? O pensamento que vem é o seguinte: o mundo não é um lugar seguro, eu não sou inteligente, é melhor eu ficar calada. Estão acompanhando? Veio o sentimento, quando a pessoa é constrangida, aí do sentimento surge um pensamento. E esse pensamento começa a nortear a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo que nós fazemos. Percebe? Outro exemplo que eu vou te dar. Quando há uma traição no relacionamento, qual que é o sentimento que vem no coração da pessoa traída? Tristeza, desamparo, revolta. E qual que é o pensamento que surge a partir desse sentimento? As pessoas não são confiáveis, eu não sou desejável, é melhor eu ficar sozinha. Um outro exemplo, quando nós enfrentamos doenças graves ou um acidente grave, qual que é o sentimento que surge a partir daí? Medo, vulnerabilidade, insegurança. E qual que é o pensamento que vem?
a vida é muito perigosa, eu não tenho como me defender, é melhor eu ficar encolhido. Estão dando para entender que todo coração ferido, machucado, ele tem um sentimento e um pensamento decorrente disso? Tudo bem. Mas existem alguns fatores que podem fazer com que essas feridas marquem profundamente. Por exemplo, quando os golpes que nos atingem quando nós somos ainda muito novo, criança, muito jovem, eles marcam profundamente. Quando esses golpes que nos atingem, que a vida faz nos atingir, eles são muito fortes, também marca muito. Quando eles são repetitivos, marca muito a nossa vida. Então, amadas, talvez seja a hora de procurarmos na nossa vida experiência que tenha nos marcado negativamente e hoje nós pensarmos de forma produtiva e começar a identificar esses sentimentos e esses pensamentos que foram gerados pelas suas experiências, que até hoje estão te atrapalhando, até hoje estão te causando problemas. Muitas vezes, essa dupla, sentimento e pensamento, age na nossa vida de modo imperceptível, afetando o nosso humor. Ficamos muito mal-humoradas, temos uma variação de humor, e às vezes a gente não sabe que isso é proveniente de uma ferida lá no coração, que afeta o nosso humor, prejudica os nossos relacionamentos. Já viu pessoas assim, fulano é muito difícil de conviver com ela, com ele, já ouviu isso? São pessoas feridas. As feridas, esses pensamentos que a gente tem, esses sentimentos, atrapalham os nossos relacionamentos. E sabota também as nossas conquistas. Eu nunca consigo nada, todo mundo consegue menos eu. Eu não dou para nada. São esses sentimentos e pensamentos oriundos de um coração ferido, de um coração machucado, que nos atrapalha. Então, a pergunta é: como que nós vamos ser curadas para curar? Como vamos alcançar essa cura, ser curadas para curar? Vamos tentar descobrir a resposta, estudando 2 casos bíblicos que, partindo de situações parecidas, chegaram a destinos bem diferentes. Prestaram atenção? Nós vamos ver 2 casos que partiram de situações parecidas. No início foi parecido, mas tiveram destinos totalmente diferentes. O primeiro caso que nós vamos ver está lá em Juízes 11, de 1 a 3, eu vou ver aqui com você. É o caso de Jefté. Jefté foi um filho rejeitado. A rejeição é um dos traumas mais terríveis que o ser humano pode viver. Jefté foi um filho rejeitado. Olha o que está dizendo aí, presta atenção para você acompanhar. Então, era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também, a mulher de Gileade lhe deu filho. Gileade teve o filho, teve Jefté com uma prostituta, e ele tinha a mulher dele que também teve filho. Olha o que aconteceu. Quando os filhos de Gileade eram grandes, os filhos dele mesmo eram grandes, expulsaram Jefté e disse para ele: você não vai herdar na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta. E o que eles fizeram? Pegaram Jefté e expulsaram Jefté de casa, e o povo também. Lá, o povo também expulsou. Não vai ficar na nossa terra não. Você não vai ficar. Você é filho de uma prostituta, você não vai ficar. Tocaram Jefté embora. Presta atenção.
Aí Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde tinha homens levianos e se juntaram a ele. Jefté foi viver com bandido por conta disso. E aí, a gente lê na Bíblia que Jefté, ele foi um dos juízes de Israel, homem nobre, grande líder. Ele teve até um lugar garantido lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Mas vamos ver como que ele chegou lá, como isso aconteceu, para a gente ver o que a rejeição, o que a dor na alma pode causar na nossa vida. Então, ele foi um filho indesejado. O pai dele era influente na cidade, mas a mãe era uma prostituta, né? O que significa? Que o nascimento de Jefté não estava nos planos nem da mãe nem do pai dele, né? E Jefté foi rejeitado pela sua família. Uma pessoa, quando ela é rejeitada, é construído nela 3 crenças: desvalor, desamor e desamparo. Ele não se acha que ele tem valor, ele não se acha amparado por ninguém e ele se vê uma pessoa que ninguém ama. É assim que um rejeitado se sente, com uma crença de desamor, desvalor e desamparo. Então, quando alguém diz para você que você não tem valor, que opção você tem? A princípio 2, presta atenção agora, 2. Você pode tentar aceitar o veredito de que você não tem valor, ou você pode tentar provar o contrário. Presta atenção. Jefté experimentou esses 2 caminhos, mas olha só, da forma como ele experimentou esses 2 caminhos, muitas das vezes é o que a gente faz. No primeiro momento, a Bíblia diz que Jefté fugiu, foi para a terra de Tobi, se tornou um bandoleiro, se meteu com os bandidos, né? Ele vestiu a carapuça de fracassado, ele chutou o balde. Já que eu não tenho valor mesmo, agora eu vou fazer o que eu quiser. Ele fez isso, né? No segundo momento, aí aconteceu uma situação interessante. Aconteceu uma guerra. Entre o povo de Gileade e o povo amonitas. Aí o que aconteceu? Jefté se aproveitou dessa oportunidade. Para quê? Para dar a volta por cima. Porque vocês viram que eu li que ele era homem guerreiro, valente. Então Jefté era um guerreiro experimentado. E o povo, quando viu que ia acontecer a guerra, falou assim: gente, nós precisamos de Jefté. Sem ele nós não vamos ganhar a guerra. Vamos ter que passar óleo de peroba na cara e ir lá pedir ajuda a ele. Aí Jefté falou: não foram vocês que me expulsaram? Agora vocês estão precisando de mim? Aí eles falaram assim: é verdade, agora sim nós estamos precisando de você. Mas se você ganhar a guerra, você vai ser juiz sobre nós. Nós vamos nos submeter a você. Aí ele gostou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Quer dizer que se eu for ajudar vocês, Jefté estava curado? Não. Ele aproveitou uma oportunidade para se colocar acima numa situação. Falou: então deixa eu entender, quer dizer que se eu for ajudar vocês e ganhar a guerra, vocês vão me colocar como juiz? É isso mesmo que eu entendi, correto? Correto, é isso aí. Ele disse: fechado. Aí sabe o que ele fez? Ele fez um voto. Ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, se eu ganhar a batalha, a primeira pessoa que sair a meu encontro eu vou sacrificar ao Senhor. Quando nós não estamos debaixo da boa mão do Senhor, fazemos voto de tolo. Sabe quem saiu ao encontro dele? A filha única dele. E ele, na sua ignorância, sacrificou a menina.
ele foi um personagem trágico. Ele vendeu a própria felicidade pelo sucesso. Jefté morreu 6 anos depois, provavelmente de desgosto, de arrependimento. Porque, às vezes, nós queremos provar o nosso valor com diploma, com cargo alto, né? com bons conhecimentos, boas referências. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava na condição de rejeitado, viu uma oportunidade e, sem pensar, ele fez essa tragédia. E o que a história de Jefté pode ensinar para mim e para você nessa tarde? Olha bem, o que ela pode nos ensinar? Quer você aceite o diagnóstico que te coloquem de rejeitado, de fracassado, quer você aceite esse diagnóstico, quer você viva para provar que esse diagnóstico está errado, nós nos perderemos do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Porque se nós quisermos ser curadas para curar, teremos que encontrar um terceiro caminho. E é aí que a história de Davi vai nos ajudar. Vimos a de Jefté, ele tinha 2 opções, ele usou as 2 opções, e vamos ver como Davi, que também, lembra que eu falei que nós íamos ver 2 histórias parecidas no início, mas com um final bem diferente? Então vamos lá. Quando Davi faz a sua estreia nas Escrituras, ele está numa situação semelhante à de Jefté. Ele não era conhecido, era de uma cidade pequena, a família de Davi tinha pouca importância, o pai de Davi não pensava muito nele. Uma história mais ou menos parecida, né? Certo dia, o profeta Samuel chegou em Belém e convidou Jessé para participar de um sacrifício. Aí ele disse para Jessé assim: olha, assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o senhor não escolheu nenhum desses aqui, ó. Esses meninos aí, ó, Deus não escolheu nada disso. Ele disse assim: são todos, acabou, não tem filho mais não? O senhor não tem mais filho não, seu Jessé? Tem umzinho lá no campo, lá, tentando umas ovelhas lá. Samuel falou assim: ó, pode mandar chamar. Nós não vamos se assentar aqui para fazer nada sem esse menino chegar. Eu quero ver esse menino. E aí mandaram trazer o menino, né? Davi, parece que ele não era muito valorizado pelo seu pai. E as coisas também não eram melhor com seus irmãos, não. Teve um dia que ele foi visitar um irmão dele lá no campo de batalha, obedecendo o que o pai mandou. Vai lá com seu irmão, vai lá levar uma comidinha, vai ver seu irmão lá. Ele foi. Aí quando ele chegou lá, o irmão falou assim: por que você veio aqui? Vai lá tomar conta daquelas ovelhinhas suas lá, que é tiquinho de ovelha que você tem lá, vai lá. Aqui, ó, você está pensando que eu não estou manjando você? Está pensando que eu não estou manjando? Ele diz assim, ó, eu conheço a sua presunção, a sua maldade, a maldade do seu coração. Aqui, ó, você está aqui, ó, estou de olho em você. Você não me engana não, Davi. Pode voltar lá, vai lá tomar conta. Olha bem, na verdade Davi, a vida dele também foi marcada por rejeição, por injustiça, julgamentos precipitados, até maldição, a vida de Davi. Mas a pergunta é, por que Davi não se perdeu ao longo do tempo como Jefté? Por que ele não se entregou ao sentimento de inferioridade, à depressão, à ansiedade, à amargura da alma, ao endeusamento do sucesso? Por quê? Por que ele se tornou um indivíduo saudável, conhecido como homem segundo o coração de Deus? Como que ele recebeu essa cura para curar? Porque a cura de Davi tem nos curado até hoje, amém, amados? A gente vê na Bíblia, nos Salmos, que nós vamos ver aqui, que a cura dele tem nos curado até hoje. A princípio, não é fácil responder essa pergunta, não. Mas é aí que nós vamos nos deparar com uma grande vontade. Davi escreveu vários salmos, que ali ele deixou escrito aquilo que eu falei no início, os pensamentos e os sentimentos. E ao lermos os salmos de Davi, nós achamos dicas preciosas para a cura da nossa alma, para nos curar. Nós achamos dicas preciosas. E
Não apenas a gente conhece o segredo, né, da saúde espiritual e emocional de Davi, como também podemos alcançar para a nossa própria vida. Vamos ver a receita de Davi. Por que ele teve caminho diferente de Jefté? Primeiro, amadas, Davi acreditou que ele havia sido desejado por Deus. Ele acreditou que ele havia sido desejado por Deus. Olha o que ele diz. Esse salmo eu me emociono porque eu fui alcançada por ele. Ele diz assim: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe quando no teu livro todos os dias foram escritos. Sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Davi acreditou que ele havia sido desejado por Deus. Você quer ser curado? Acredite que Deus desejou você, que você é amada de Deus, que você é uma filha amada em quem Deus tem prazer e alegria. Essa tem que ser a sua identidade. Quando a pessoa perguntar quem é você, você fala: eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E eu me emociono, sabe por quê, amadas? A minha mãe tentou aborto de mim. Ela tomou um remédio tão forte que ela caiu dura no chão, foi para o hospital e não adiantou. E eu fiquei sabendo dessa rejeição. Eu fiquei sabendo dessa rejeição, que eu não era desejada, eu sou a filha mais nova, meu pai achou que já tinha 3, não precisava mais um, e foi na hora do nascimento, minha mãe falava que era como se eu não quisesse vir. Eu fiquei sabendo disso, e isso me acompanhou e me machucou bastante. Mas um dia, eu trabalhava num local, e uma moça entrou lá. Quem conhece aquele Novo Testamento dos Gideões Internacionais? Conhece? Ela chegou e falou assim: que me deram esse livro aqui, eu não quero não. Quer para você? Eu falei: então tá, me dá. Eu botei o livrinho na minha bolsa, e o livrinho ficou 2 anos na minha bolsa. Mas virou um amuleto, tá? Eu não saía sem ele. Abri, nunca tinha aberto, mas eu não saía sem ele. Um dia, eu abro o livro. E o livro cai nesse Salmo 139, eu comecei a ler, eu falei: peraí, foi isso aqui que aconteceu comigo. Não entendia nada. Mas eu fazia inglês com um pastor batista. E eu cheguei para ele e falei assim: olha aqui, eu vi isso aqui escrito, vê se é isso que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que Deus me guardou, que Ele me quis, Ele não permitiu, minha mãe não quis, mas Ele me quis. É isso mesmo que eu estou entendendo? Ele falou: é isso mesmo que você está entendendo. E aí, a partir daí, eu nunca mais larguei o meu Senhor. Conheci o meu esposo logo depois, ele já era cristão, me ajudou muito a caminhada, e lá se vão 37 anos na presença desse Deus maravilhoso, que tudo pode fazer, amém? Esse salmo me mostrou quem eu era, ele mostrou a minha verdadeira identidade. Quem eu sou uma filha amada de Deus. Tem pessoas que perguntam: quem você é? Eu sou um doutor, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou marido, eu sou filho. Eu sou a minha identidade verdadeira, que me define de verdade e que te define de verdade, é que você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Abraça isso, não deixa isso de jeito nenhum. Aí em casa, eu e meu marido, a gente fica brincando de vez em quando, a gente acorda e pergunta assim, eu olho para ele e falo assim:
quem é você? Aí ele diz, eu sou um filho amado de Deus. Aí ele me pergunta, quem é você? Eu falo, eu sou uma filha amada de Deus. Amado, isso tem que tomar forma dentro de nós. Isso não tem que ser só de uma forma consciente. Isso tem que ser profundo dentro de nós. Em todo o tempo, você se lembrar que você é uma filha amada de Deus. E que nenhum trauma, nenhuma rejeição pode impedir o propósito de Deus na sua vida. O que Ele tem para você. Você tem muito mais capacidade do que você pensa. Você pode muito mais do que você imagina. Eu não posso fazer isso não. Só a irmã fulana que pode. Você pode. Você é uma filha amada. Em quem Deus tem prazer e alegria. E Davi entendeu. Sabe o que Davi entendeu? E eu também entendi. Você vê que a cura de Davi foi a minha cura também. Ele foi curado para curar, e a gente vai sendo curado para curar outras pessoas. Davi entendeu que nenhuma gravidez é indesejada, porque antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe, fomos concebidos no coração de Deus. Por isso que nenhuma gravidez é indesejada. Por isso que você é uma filha amada. Por isso que você não pode deixar os traumas, aqueles que eu falei no início, que produzem em você um sentimento e um pensamento, que atrapalha a tua vida, a sua existência, seus relacionamentos, suas conquistas. Você tem que hoje tomar uma decisão e assumir a identidade de filho amado, de filha amada. Amém? Vocês concordam com isso? E o que está ligado na terra está ligado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha a diferença de Davi para Jefté. Davi acreditou que havia sido criado por Deus como um ser único e especial. Olha que ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele se lembre, e filho do homem para que o visite, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Davi entendeu que nós somos pessoas de grande valor, amados, amadas, você não precisa se comparar com ninguém. Primeiro que não existe ninguém nesse planeta igual a você. Não tem ninguém, você é única, você é único. Por isso você não tem que se comparar com ninguém. Você não tem que se sentir menor nem maior do que ninguém. Você é única. E você assumir isso faz toda a diferença na sua existência, na sua vida. Uma pessoa pode ter um talento para isso, você tem para outro. Você é única, não se compare com ninguém, não se diminua e nem se exalte. Seja você, seja a pessoa que Deus planejou que você fosse. Cresça na graça, cresça no conhecimento de Deus. Você não precisa se comparar porque você é único. E Davi entendeu que nós fomos modelados artesanalmente pelas mãos de Deus. Vocês acreditam nisso? Nós fomos feitos artesanalmente. Eu me lembro que quando eu li a parte que diz, o que me chamou mais atenção foi quando eu li que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando no oculto fui formado. Eu falei, estava falando de mim. Eu falei para esse amigo meu, está falando de mim aqui. Que Deus viu quando eu fui lá e eu fiquei imaginando, com a minha ignorância, né? Eu não conhecia a palavra, eu abri por acaso essa Bíblia que me deram, que não quiseram e me deram. Eu fiquei imaginando a mão de Deus me protegendo assim, ó, e o efeito do remédio passando aqui do lado de fora. Eu fiquei imaginando isso, hein? Que os olhos de Deus me viu ali quando eu estava sendo formada. Nasci sem defeito nenhum, que uma das consequências da medicação era poder ter alguma anomalia, algum problema físico, mental. Mas Deus tinha um projeto para mim, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Eu costumo dizer que a psicologia é minha missão no reino. Ela é minha missão no reino. Então, o que mais que Davi
foi diferente de Jefté e obteve a cura. Davi acreditou que com o auxílio de Deus poderia realizar grandes coisas. Jefté fez um voto de tolo, sacrificou a própria filha. Deus não mandou ele fazer nada disso. Ele estava tão ansioso para se vingar daquele povo e dos irmãos dele, porque ali ele ia ser juiz, e como juiz ele ia mandar. Eles tinham que ficar lendo na cartilha dele. Ele ficou tão ansioso por essa vingança que ele nem pensou no que ele fez. Mas Davi não. Davi acreditou que com o auxílio de Deus ele poderia realizar grandes coisas. Olha o que ele escreveu para embasar esse crédito. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu libero essa palavra para você também nessa tarde. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Confia nele, e o mais Ele fará. Confia nele, e o mais Ele fará. Quando o seu desejo se coaduna com o desejo de Deus, não tem quem impeça. Não tem quem possa impedir de jeito nenhum isso acontecer. Não importa, amados, o que aconteceu, o que esteja para acontecer, o Senhor está no controle. Você crê nisso? Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então você pode ter certeza que essa palavra vai te alcançar. Essa palavra é para te alcançar. Se você crê, eu creio que o Espírito Santo já está realizando cura nos seus corações. Você já está começando a entender como Davi. Você já está começando a entender que se você começar a pensar desta forma, você vai começar a experimentar coisas maravilhosas na presença de Deus. Davi também, ele decidiu derramar a alma dele perante Deus. Olha o que ele disse: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha tribulação. Amado, Davi, nas horas difíceis, ele se derramava diante de Deus. Às vezes, nós estamos passando por situações, nós falamos com tanta gente, menos se derramar diante de Deus. Fala até com pessoas que não conhecem na fila do banco, mas não se derrama diante de Deus. Ana se derramou diante de Deus, foi até confundida que ela estava bêbada. Então, ele entendeu que esses salmos dele, nas horas difíceis, ele dizia para Deus como ele estava se sentindo. Ele falava: Senhor, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estou sentindo que eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo, me ajuda. Eu estou numa situação muito difícil. Tem um monte de gente atrás de mim querendo me matar, inclusive meu filho. Ele ali foi se derramando o coração dele diante de Deus. Vocês estão vendo a diferença da atitude de Davi para a atitude de Jessé? A diferença que ele se derramou, e nós podemos seguir esse exemplo, nos derramar aos pés da cruz. Quer chorar? Chore aos pés da cruz, chore com Deus. Não tem problema você ter uma pessoa da sua confiança, uma irmã da sua confiança, do qual você vai ali abrir seu coração. Não tem problema, isso não tem problema. Mas antes disso, se derrame primeiro diante de Deus. Eu passei por uma situação muito difícil no passado, eu e meu esposo, que faltou isso para nós perdermos a nossa filha. Foi uma coisa assim tão terrível, que naqueles dias, como nós nos derramamos diante de Deus, ela em São Paulo, internada, e a gente não poder entrar no hospital, ela muito mal, ficou muito ruim mesmo, e ali a gente se derramava. Aí sabe o que acontece nessa hora? A palavra de Deus entra em atividade, sabia? Sabe qual a palavra que entrou em atividade no meu coração nesses dias, que me sustentou? A
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Nossa, eu me apropriei dessa palavra, que as pessoas... Amados, eu ainda tive que atender pessoas, eu atendi e ninguém nem percebeu que eu estava passando os piores momentos da minha vida. Mas eu senti uma paz dentro do meu coração, que essa paz não podia nunca ser minha, nada. Essa paz era uma paz de Deus, guardou meu coração. Eu não me desesperei. Eu chorei, eu dormia chorando, às vezes acordava chorando, mas eu não passei por aquele desespero. Meu coração quietinho, eu só sabia que era a paz de Deus, que excede todo entendimento, estava guardando o meu coração, o coração do meu esposo. E olha, é impressionante quando na hora da necessidade a palavra de Deus entra em atividade, mas você tem que confiar. Eu confiei que aquilo ali era um efeito da palavra de Deus no meu coração. E graças a Deus, Deus nos devolveu nossa filha, para a glória e honra do nome dele. E ela disse para minha mãe, Deus foi tão bom comigo, que ele colocou uma pessoa que ficava dentro do meu quarto, ela em um estado terrível, lendo a Bíblia e orando para ela. Olha o que Deus faz. A gente não podia entrar, mas tinha um doente lá que fazia isso. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Amadas, Davi também decidiu acreditar no socorro do Senhor. Ele decidiu. Ele tomou a decisão. Olha o que ele diz: o justo clama e o Senhor ouve e os livra a todos da sua angústia. Perto está o Senhor dos que o temem e tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém, amado? Olha o que eu li aqui, que eu quero destacar, eu quero sublinhar. Presta atenção. Perto está o Senhor. Amém? Perto está o Senhor de quem? De quem que ele está perto? Deixa eu ver aqui, peraí. Perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado. Amém? Eu sublinho isso aqui para você. E salva os contritos de espírito. Eu sublinho essa parte para você. Amada, deixa eu te falar. Se a Bíblia diz que perto está o Senhor, não duvide. Ele está perto, ele não está longe. Já viu aquela... E quando a gente está passando por uma luta, por uma aflição, qual que é a sensação? Lembra que eu falei pensamento e sentimento? Qual que é o sentimento que nós temos? Que Deus está longe, não é isso? Até Jesus pensou nisso, falou, pai, por que me desamparou? Até Jesus sentiu isso como homem. Nós temos um sentimento, mas esse sentimento não é verdadeiro, por isso que a gente tem que observar que Deus está perto. Você já ouviu pessoas falar assim, eu estou numa luta danada, parece que Deus me abandonou. Já ouviu falar isso? Nunca mais você fale isso na sua história de vida, porque não chame Deus de mentiroso, Ele disse que Ele está perto. Ele disse que Ele está perto, então Ele está perto. Não importa o que você esteja sentindo, o seu sentimento não pode governar você. Não importa. Ainda que você sinta que Deus está longe, você vai proferir a palavra. Nesses dias que nós passamos por essa luta, eu também tive a sensação, quem que não tem? Sabe o que eu fazia? Eu falava assim, a Bíblia diz que Deus está perto, então Ele está. A Bíblia diz que Deus está perto, então Ele está. Eu não permitia que aquele sentimento e aquele pensamento produzisse outros pensamentos disfuncionais para fazer o que comigo? Porque você pensa, você sente, você se comporta. Se você pensa numa coisa ruim, você sente um negócio ruim no coração, você já se comporta assim. O contrário também, se você está feliz, você... Entenderam? Então, amado, nunca mais você duvide que perto está o Senhor. Toda vez, mesmo que você sinta
que Ele não está perto, você tem que saber o seguinte, que os seus sentimentos não refletem quem você é. Porque quem você é? Fala, uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, amém? Então, se a Bíblia diz que perto está o Senhor, Ele está perto sim, não duvide disso nunca. Davi também decidiu que naquilo que ele não pudesse entender, ele iria confiar. Olha só. Olha o que ele diz. O meu coração, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de assunto grande e maravilhoso. Quer dizer, ó Deus, olha, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu não vou ocupar o meu coração com isso. Olha o que ele falou. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada no seio da sua mãe, qual criança desmamada, está minha alma para contigo. Amém? Ele não estava, quando você, já viu aquela situação, falando, não estou entendendo nada, meu Deus, o que o Senhor quer? Não estou entendendo nada. Davi, o que ele fez nessa hora? Nessa hora é hora de tomar uma decisão. Que decisão? Eu não estou entendendo nada, mas eu vou confiar no Senhor. Eu não sei por que está acontecendo isso. E às vezes a gente fica perguntando, por que, Senhor? Por quê? Deixa eu falar uma coisa baixinho para você. Deus não deve explicação para nós não, tá? Ele não deve nenhuma explicação. Não adianta ficar perguntando por quê? Ele não deve explicação para a gente. A gente pede tantas coisas a ele só está pedindo uma, que confie nele. Só isso, confia nele. Tá? Então, quando você não estiver entendendo o que está acontecendo, decida, como Davi, a confiar em Deus. Decida a confiar. Decida a colocar o seu coração e se derramar diante dele. Então, amadas, eu creio que Deus tem uma provisão para nós de cura nessa tarde. Amém? Ele tem uma provisão, como nós podemos receber essa provisão de Deus, é pela fé. Nós vimos duas histórias que tiveram caminhos totalmente diferentes. Qual história você quer seguir? Para que seus caminhos também sejam totalmente diferentes. Então Deus tem uma provisão para a gente. Nós podemos nessa tarde pedir a Deus que Ele sonde o nosso coração, vê aonde está doendo, aonde tem uma marca, uma mancha, uma mágoa, uma dor, um pecado que você ainda não deu conta de liberar, um sentimento de rejeição, uma angústia, o medo. Ele hoje pode limpar o seu coração e curar as nossas feridas. Ele pode iniciar um processo aqui hoje na sua vida. Se você, de todo o seu coração, depois dessa experiência que nós vimos na vida de Davi, você conseguir chegar diante de Deus com entendimento, agora com entendimento, porque você já descobriu, já viu aqui, que talvez o que está atrapalhando a sua vida, o que está sabotando as suas conquistas, o que está atrapalhando seus relacionamentos, são um sentimento e um pensamento inadequado, que tem te arrastado, feito você se comparar, se sentir com a autoestima baixa, se sentir em angústia constantemente, ter medo. E você vai poder hoje, se você identificou isso na sua vida, você vai poder hoje colocar isso agora diante de Deus, fazer o que Davi falou, se derramar diante de Deus, e nós vamos estar orando para que o Senhor faça uma cura na sua alma nessa tarde. Né? Você não precisa ter medo, porque todo trauma, medo, culpa, decepção, perda, abandono, incompreensão, traições, às vezes você passou por situações tão difíceis e hoje a sua vida não rompe, você não consegue avançar, você não acredita em você mesmo. Tudo isso pode comprometer a saúde do seu coração. Tudo isso pode trazer um coração ferido e machucado. E uma vez
que do coração procede a saída da vida, lembra que a gente viu? Do coração procede a saída da vida. Então é importantíssimo, é vital nós encontrarmos a saúde da nossa alma, a cura da nossa alma, para que você possa curar outras mulheres, para que você possa chegar diante de outra mulher ferida e te falar: olha, o Senhor me curou, Ele pode curar você também. A sua palavra pode curar pessoas. Você vai ver que, amada, deixa eu falar uma coisa para você: a gratidão transforma. Sejam mulheres gratas. Abra os seus olhos pela manhã dando glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque eu tenho um trabalho. Graças a Deus, Senhor, para minha família. Dê graças a Deus. A gratidão, ela transforma. A gratidão não é só agradecer a Deus, mas é mudança de olhar. Passa a olhar as coisas com um olhar de gratidão. Abandona a rigidez, a crítica, né? As palavras que da sua boca proceder palavras ruins, palavras torpes, palavras que vão te prendendo cada vez mais. Abra a boca para abençoar. Isso só pode ser quem é curado, certo? Porque quem não é curado não consegue. Não consegue. Tá? Não consegue. Abençoar pessoas. Dá uma palavra de vida para as pessoas. Por isso que é importante nós hoje, diante do médico dos médicos, colocarmos a nossa alma, pedir a Deus a cura. Você sabe o que, diante de tudo que eu falei aqui, o que está te atrapalhando. O que está te atrapalhando é uma angústia. O que está me atrapalhando é que eu fui rejeitada. O que está atrapalhando é porque eu sou uma pessoa que tenho medo. O que está me atrapalhando é porque eu sou uma pessoa de pavio curto. Eu brigo com todo mundo. Eu arrumo confusão com todo mundo. O que está me atrapalhando é que eu fui ferida por uma pessoa. Fui ferida por mim mesmo. O meu passado me assedia. Mas o Senhor pode te curar nessa tarde. E é para isso que você está aqui. Então eu queria agora, porque nós já estou aqui na hora de terminar, eu queria que você pudesse, se você entendeu a importância dessa cura da sua alma para você curar outras pessoas, se você entendeu por que é que Deus faz questão de te curar, se você, a partir de hoje, vai assumir a identidade de filha amada de Deus, filho amado de Deus, porque você vai ter que decidir, correto? Não adianta você, eu entendi, mas não decidiu. Eu decido. Você precisa decidir. A partir de hoje, a minha identidade, a partir de hoje, a identidade que vai ser central na minha vida é que eu sou um filho amado de Deus, é que eu sou uma filha amada de Deus. Aí você vai, sabe o que vai acontecer? Você vai sustentar a cura. Porque se você não tiver essa identidade, você recebe a cura aqui, mas ela não tem como se manter. Deu para entender? Para você sair daqui curada, e essa cura prevalecer, você vai ter que decidir, assumir a identidade de filho amado e de filha amada. Amém? Amados, então vamos orar, vamos ficar de pé, e eu queria chamar aqui à frente, quem quiser passar, se derramar diante do Senhor. Quem quiser, quem entendeu, quem precisa.